Podcast, muito bem-vindo a mais um episódio, novamente aqui na FenaSan e no stand da BR Group, falando novamente sobre um assunto que para nós não é muito comum, mas que eu tenho certeza interessa a todos que caminham na mesma linha, em meio ambiente, em água, em efluente. Vocês vão perceber que o que a gente vai falar hoje, que está muito mais associado à piscicultura, tem tudo a ver com a questão de águas e efluentes que a gente trabalha. Então, gostaria de agradecer imensamente a Gilmara, talvez vocês não... Gilmara, né? Isso. E talvez vocês não a conheçam desta forma, né? Mas como a doutora dos peixes, Isso. e que é uma especialista nessa área. E ela vai contar um pouquinho aqui essa relação que ela tem, a água, meio ambiente e os peixes. Né? E agradecer também a Valéria, né, que está aqui como nossa co-host hoje, trabalhando nessa linha de piscicultura, do qual ela está muito mais aí ligada do que até o saneamento, como era a área dela. Né? Então, de pronto, agradeço a disponibilidade de vocês e tenho certeza que esse papo vai ser muito produtivo para todo mundo. Né? E eu quero começar perguntando já de cara, o que a doutora dos peixes faz na FenaSan? Exatamente, uma boa pergunta. Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite da Valéria de estar aqui com vocês. E o motivo principal de eu estar aqui é porque a piscicultura é uma atividade que depende 100% de água. Sem a água, a gente não tem a piscicultura. Então, a gente precisa abastecer essa piscicultura de uma água boa, de qualidade, e isso é um limitante quando você vai implementar uma piscicultura. Quando o cliente chega para mim e fala assim, eu posso implementar uma piscicultura na minha propriedade? Primeira pergunta para ele que eu faço é, tem água na sua propriedade? Né? Ah, tem água, ou eu vou fazer um poço. Então, independente da fonte, ela precisa ser uma água de boa qualidade. Então, sem água a gente não tem, é inviável a piscicultura. Sendo de boa qualidade, eu posso usar essa água para a piscicultura. Né? Então, o peixe ele precisa de um ambiente adequado. O peixe está num ambiente completamente diferente do nosso. Né? Ele tá na água. E é um ambiente onde ele vive, sobrevive, reproduz, se alimenta, lança seus dejetos, né? E isso gera um resíduo. A piscicultura é uma atividade comercial. Mesmo ela sendo uma piscicultura de lazer às vezes, ela é uma piscicultura, ela é comercial e ela tem impactos ambientais. Então, estar numa feira de saneamento tem tudo a ver com piscicultura, porque a gente usa a água, assim como a água que vai para a nossa casa, a gente usa e devolve uma água não tão boa quanto a gente pegou inicialmente. E a piscicultura acontece a mesma coisa. Então, a gente precisa tratar essa água para devolver ao meio ambiente com a qualidade mínima do que a gente tirou. É a mesma coisa que acontece na nossa água. É assim como deveria ser, né, em todas as cidades. Água tratada, você recebe uma água tratada e devolve uma água com o mínimo de qualidade para o meio ambiente. Então, a água é um bem muito precioso, é um bem que está ficando raro, né, e necessário para todo mundo, e a gente tem que cuidar. Então, a feira de saneamento, ela é extremamente rica para a área de piscicultura em termos de tratamentos, equipamentos, toda a tecnologia que está acontecendo no momento de um tratamento de água que às vezes pode ser até mais intenso, né, do que é uma piscicultura, mas a gente leva a experiência, a gente traz boas práticas que a gente consegue aplicar. Então, é muito legal estar aqui, é muito proveitoso. E parece que não, né? Eu estava até comentando aqui com o pessoal que eu fui dar uma volta ontem e assim, como você muda o olhar quando você sai da sua área de origem, né? Sim. E aí antes eu vinha para a FenaSan e eu olhava assim todas as coisas que eu ia, como você falou, né? Equipamento, sonda de medição, você fala, nossa, que para ET dá certo assim, dá certo assado. Aí você já sai, com a experiência com a aquicultura, eu já saí daqui do lado, aqui tinha um equipamento bem interessante, que eu até comentei com você quando eu entrei, para controle de microalgas. Eu digo, nossa, que dá para usar assim nos tanques. Então, aí já fui no vendedor, fiz, dá para usar em tanque rede? Ele fez, dá para usar. E você, assim, é muito
muito legal, assim, a diversidade de tecnologia que você encontra numa feira dessa para diversos usos, né? E aí você falou da água que entra, da água que sai, e aí a gente também vai falar da água que está aqui no meio do processo, né? Que faz parte da produção, né? Sim. E como a gente traz a melhoria dessa água, não só no processo, mas aí eu vou usar o jargão da BR Group, né? Com o futuro biológico, né? Com a parte utilizando produtos biodegradáveis, né? Que não vão trazer malefícios ao meio ambiente quando essa água for ali descartada. Ao contrário, ela vai ser descartada com uma qualidade ali que não vai comprometer o corpo receptor, né? Sim, sem dúvida. É essencial. Eu acho que, já entrando até um pouquinho no que você falou com relação à utilização de produtos biológicos, eu acho que esse é um dos caminhos do futuro. Porque a gente está aí numa pegada de sustentabilidade, de redução de emissão de gases, né? Então a gente tem cada dia mais pensar no bem-estar do ambiente, porque a gente vive em comunidade. Né? A gente vive num ambiente e a gente depende desse ambiente de uma forma bem ampla, né? E bem necessária. Então a gente realmente tem que pensar em soluções que sejam mais amigáveis com o ambiente, sem dúvida. E quando a gente fala, Gilmara, numa questão de como a Valéria colocou, né? Eu tenho uma água que tem uma qualidade de entrada, eu tenho um meio, que é onde está meu tanque de piscicultura, e essa saída. Comentava antes com o Fábio Sussel sobre... Eu tive uma dissertação de mestrado, qual fui co-orientador, e que a gente tinha uma preocupação de fazer, por exemplo, um consórcio de peixes para avaliar o impacto disso em relação a essa qualidade nossa de água de saída, sob o ponto de vista realmente como um efluente. Isso chamou muita atenção na época, com a publicação que a gente fez, etc., sobre essa questão, esse impacto que a gente causa, né? E muitas vezes a gente olha para isso como não algo comercial, então eu não sou um empreendimento e como tal não tenho responsabilidades em relação a esse lançamento. Mas tu muito bem colocou que isso não é verdade. Não. Eu tenho aí um licenciamento, eu tenho aí um processo que eu preciso estar atento àquilo que eu estou fazendo de lançamento, né? Então essa minha água que, além de me preocupar com o ambiente de produção dos peixes, e aí sim entra o probiótico, entra o produto biológico que me ajuda em todo esse processo, seja ele do que eu entendi, eu sou pouquíssimo conheço dessa área, mas do que eu entendi, a gente tem uma menor necessidade de troca quando eu tenho uma qualidade de água de produção melhor e ao mesmo tempo uma chance de talvez ter uma qualidade de água que eu tenho de saída bastante menos prejudicial, vamos dizer assim, ao meio ambiente, né? E quando tu olha para isso, primeiro ponto, a gente tem essa cobrança dessa qualidade de água, vou botar aqui entre aspas como um efluente que eu tenho da piscicultura, está aumentando, não está aumentando, o que está acontecendo? E se existe alguma relação entre essa cobrança, né, dessa qualidade de água, seja ela legal ou seja ela apenas do que tu falou de uma consciência, de uma pegada mais de carbono, uma pegada mais sustentável, etc. Tem alguma relação disso, né, com o que eu faço aqui dentro do meu tanque de criação, que eu vou fazer aqui uma relação com o processo industrial, né? Meu tanque, para mim, meu tanque de piscicultura é um processo como um industrial como outro qualquer. Eu gerei um efluente, eu tenho que tratar. Só que, claro, aqui eu não tenho tratamento na piscicultura, mas talvez eu tenha uma relação direta aqui que eu possa trabalhar, em que eu vou minimizar ao máximo o impacto do meu lançamento, né? Que está associada a essa minha questão aqui da minha produção da piscicultura em si, né? Sim. Não, perfeito. Existe sim toda uma responsabilidade ambiental de qualquer pessoa que quer criar peixe, seja ele grande ou pequeno, seja um viveiro escavado para lazer, para um pesque pague, é só uma estrutura, é um tanquezinho pequeno. Existe uma responsabilidade ambiental com relação ao uso dessa água. Essa água está sendo usada para um fim. Então ela é usada, então ela se modifica dentro, né, dessa passagem de entrar no meio e sair. Nesse meio ela se modifica, porque existem outras relações acontecendo ali.
existe um ambiente onde não é um ambiente que seria natural, porque você colocou espécies ali além do que seria o natural. Então você tem um ambiente modificado. Então existe uma responsabilidade ambiental sobre isso, existem legislações. O mínimo que o produtor vai precisar é fazer semestralmente uma análise da água de entrada e uma análise da água de saída. Tá? Isso aí é o mínimo que normalmente o órgão ambiental vai exigir de uma pessoa que quer implantar um lago de piscicultura na propriedade dele. À medida que isso vai se intensificando, um sistema mais produtivo, mais intenso, uma produção comercial, onde eu tenho uma sequência, como se fosse a indústria, eu entro com X peixe aqui, uma densidade alta comercial, porque eu preciso ter uma densidade maior. Esse ambiente se modifica ainda mais, tudo isso se intensifica, todo esse processo se intensifica. Quando ele é mais simples, o ambiente às vezes já trabalha nesse processo biológico de degradar aqueles resíduos que vão sendo gerados. Então, por isso, esse mínimo obrigatório de monitorar o que está entrando e o que está saindo. Se começar a alterar o que está saindo, alguma coisa além ele está fazendo ali. Então, ele vai precisar fazer um tratamento, ele vai precisar entrar ali com alguma solução para resolver aquilo ali. E se a produção, como ela é mais intensa, com certeza vai ter alteração da qualidade de água, porque a gente intensifica esse processo. Naturalmente, os compostos, principalmente os nitrogenados, que são a dor de cabeça do produtor, que tira o sono dele, a amônia, o nitrito, o pH, né? Porque ele já fala assim, mas é amônia. Eu falei, tem outras coisas muito piores aí antes alcalinidade. Tem outras coisas para você preocupar antes disso. Então, tudo isso, naturalmente, o ambiente faz. Mas quando você intensifica a produção, é diferente você colocar um peixe por metro quadrado e colocar 100 peixes por metro quadrado, que é um sistema produtivo, por exemplo, do tanque-rede. A gente usa 100 peixes por metro quadrado. É uma alta produção. É mais do que boi no pasto, tá? É mais do que boi no pasto. Então, assim, é muito intenso. Então, se gera um resíduo grande. E esse resíduo que gera ali, esses compostos nitrogenados, se tiver alterado, se tiver fora dos padrões, ele não vai prejudicar só a água que está saindo. Eu não vou estar gerando só um resíduo ali. Não é só isso. Ali dentro desse processo, dentro desse meio que a gente falou, que é a piscicultura acontecendo, isso também prejudica os peixes, prejudica o desenvolvimento, prejudica o crescimento, começa a dar doenças, começa a estressar o peixe, e aí a produção dele não vai acontecer do jeito que ele espera. Não vai ter a produção de toneladas de peixe que ele tem que entregar para o frigorífico, que ele tem que entregar para o cliente dele. O peixe dele não vai chegar a 1 quilo, então o cliente dele já vai pagar mais barato ou não vai querer o peixe dele. Né? Então, esse meio do processo ali também é importante. Então, manter a água com qualidade dentro da piscicultura é o carro-chefe da piscicultura. E muita gente vai falar assim, primeiro a gente cultiva a água para depois cultivar peixe. Gilmar, interessante, uma coisa que eu observo assim, no cultivo, né? Assim, a gente tem sempre um olhar geral do ambiente e dos animais. E durante muito tempo eu acho que quem produz olhou muito para o animal, para o desenvolvimento animal, para reduzir FCA, para reduzir tempo de cultivo, né? Pensando nos custos, claro, né? No volume de produção, o que eu vou fazer para aumentar a minha densidade por metro, né? E assim, a questão do ambiente vai sempre ficando ali como um custo, a gente já estava falando isso aqui mais cedo, que hoje investir na parte do tratamento biológico desses sistemas, como eu já acabei de falar, né, é um investimento, não um custo, né? Você vai reverter aquele investimento que você fez ali num produto de boa qualidade, né? Com alta tecnologia envolvida, em volume de produção, em aumento de densidade, né? E, por consequência, também o atendimento ao enquadramento dos parâmetros ali de despejo daquele... que não deixa de ser um efluente. Sim, é um efluente, né? É um efluente, sem dúvida. E assim, a piscicultura,
a gente tem que garantir uma boa condição para a criação dos peixes. E aí a gente vai ter uma melhor conversão alimentar. O que é conversão alimentar? Eu tenho que dar a ração e o peixe tem que crescer na proporção que eu estou dando a ração. Você está jogando dinheiro fora. Senão, eu estou jogando dinheiro fora. E bastante dinheiro, até onde eu sei. Porque o produtor, o que ele mais reclama é que a ração está cara, mas ele não vê, ele não mede a quantidade de ração e ele não está atento a questões ambientais que influenciam no consumo de ração dos peixes dele. E uma coisa que eu achei muito interessante, conversando com o Fábio Sussel, foi que um dos primeiros ações que você faz quando começa a piorar a amônia, começa a piorar a qualidade da água, você é obrigado a tirar a ração. Sim, é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? E aí, então, você vai tirar algo que é aquilo que faz com que a tua produção atinja aquilo que você precisa para poder ter retorno. Sim. Então, o quão é importante você trabalhar com essa qualidade de... vamos dizer assim, mais sistemática. E é isso. É nitrogênio e é nitrito. Pô, mas tem muito mais coisa que eu posso estar associado aí que eu não tô trabalhando. Então, isso eu vi que é uma coisa bem importante e que, do que eu estou entendendo... não parece estar tão claro assim para quem trabalha nessa área de piscicultura. Estou errado? Não, tá certíssimo. O produtor ainda tem aquela crença, né? Vamos dizer assim, que quanto mais ração eu der, mais o meu peixe cresce. E o peixe não é igual o bovino, o suíno, o frango. O peixe é um animal que depende da temperatura externa. Ele não controla a temperatura corporal, assim como a gente. A gente também, se começar a comer, vai ficar mais gordinho. Um peixe não necessariamente. Ele pode até parecer que está com fome, ele abocanha, mas ele engole e não digere. Então a ração passa direto. E aí, você falando de compostos nitrogenados, a amônia e nitrito são compostos nitrogenados e a ração que mais tem são compostos nitrogenados. E aí eu falei essa semana para um cliente meu, ele falou assim, eu posso aumentar a minha ração já essa semana? Eu falei, não preocupa com a ração, seu peixe não vai morrer de fome, mas se você jogar a ração e aumentar a amônia, seu peixe pode morrer por amônia e nitrito. Por falta de ração, seu peixe não vai morrer. Não vai morrer, o peixe não morre. Se você deixar de dar ração para o peixe durante 1 ano, ele não morre. Mas se a amônia subir e o nitrito subir, ele morre. E aí você ainda jogar a ração em cima, aí ele vai morrer. Que engraçado, né? E isso é básico da piscicultura, do que eu estou entendendo, mas não me parece ser algo que as pessoas controlem ou às vezes até dão importância, né? As relações erradas que a gente faz. E eu queria te fazer uma pergunta também em relação a essa questão tu falou essa análise a cada 6 meses de entrada e de saída. Tem algum parâmetro, tem alguma coisa que normalmente o órgão pede, ou daqueles que ele pede, qual que normalmente está fora, né? Ou que pode ficar fora quando esse descontrole do meu tanque de produção está acontecendo. O cara está com um problema de amônia, vai lá, joga mais ração, o peixe não digere e eu tenho um efluente. Porque assim, por que eu te pergunto isso? Porque muitas das pessoas ficam focadas nesses 6 meses, onde ele vai fazer a análise, mas esquece que ele tem uns 6 meses anterior, que passa entre uma análise e outra, que por responsabilidade, que deveria ser o mínimo que a gente tem, eu vou estar lançando um efluente fora desse padrão, né? Então, qual relação a gente consegue fazer esse distúrbio interno aí do meu tanque de produção, né? E esse parâmetro de lançamento que normalmente é cobrado e que tu enxerga ou que tu vê maior, assim, potencial de estar fora dos limites estabelecidos pelos órgãos ambientais, pelos controles ambientais. O órgão ambiental, normalmente, ele às vezes vai variar um pouco, né, de um estado para o outro, mas normalmente, inicialmente, eles cobram disponibilidade do oxigênio, né, tanto disponibilidade química, DBO, como DQO, que são os parâmetros principais que eles pedem, e nitrogênio, amoniacal também, às vezes alguns fosfatos, porque também tem a produção por causa das plantas, né, e também da ração. Então a gente tem esse processo também envolvido, que são os principais, assim. E aí tem outros parâmetros que mais são pH, a parte de carbonatos também entra um pouco, mas o principal também, que grandes pisciculturas, principalmente algumas pisciculturas de
viveiros escavados, é o processo de ter uma bacia de decantação antes de jogar essa água ser lançada nos recursos hídricos, né? Voltar para os cursos d'água, pensando em 2 fatores principais, que o primeiro é a água, onde a gente faz um processo de decantação, principalmente para reduzir os sólidos, né? A parte sólida também fica nessa bacia, e também caso haja fuga de algum peixe, esse peixe também ficar lá nessa bacia de decantação, e vez ou outra ela precisa ser limpa também, né? Ou você vai secar, retirar os resíduos, tratar os resíduos, ou você vai também tratar a água que está nessa bacia para ser lançada novamente no curso d'água. Então, dentro de termos de questões de legislação, o órgão normalmente ele vai pedir isso: análise de água entrada e saída, alguma ação, que seria uma bacia de decantação, um processo de filtragem física, passando por caixas de material para fazer filtragem física de sólidos, uma caixa de brita, né, uma coisa assim, normalmente Isso é pré-requisito para licenciar os projetos. Pré-requisito para licenciar os projetos, pré-requisito. E no caso de tanques-redes, o pré-requisito para licenciar o tanque-rede é questão de área de depuração. O volume de um tanque-rede tem uma X área de decantação, né? Então, cada tanque-rede, ele ocupa mais... Eu preciso de pelo menos um tanque-rede mínimo básico hoje de produção de peixe, ele é 3x3 por 2, então ele vai dar uns... Ele vai dar uns 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos de área. Você precisa ter mais ou menos uns 120 metros quadrados de área de lago, de reservatório, para cada tanque, que seria a área de depuração daquele tanque. Então, seria um espaço ambiental onde aquela produção de 15 metros cúbicos, o resíduo que ela lança vai depurar no ambiente como um todo. Então, se eu tenho uma piscicultura de 100 tanques de 15 metros cúbicos, eu vou precisar de 120 vezes 100 de área, que é o que normalmente a ANA, né, libera como área de cultivo. Então, cada produtor tem uma área X de cultivo, e ali ele pode colocar naquela área, usar, vamos supor, 10% daquela área com a criação em si, o resto é a área de depuração daquela criação. Por isso que uma piscicultura não pode ser colada na outra. E o reservatório, ele tem um mapeamento onde pode ou não ter áreas de piscicultura. Um reservatório tipo Furnas, tipo um reservatório desses de usinas hidrelétricas, né? Eles têm áreas disponibilizadas exclusivamente para piscicultura. Que é como se fosse uma depuração. E aí, olha a relação, né? Porque a gente faz muito próxima com o saneamento. Quando a gente cria, eu sou responsável por uma grande criação de vaca, bovino de leite, né? Bovinicultura de leite. E a gente tem um número, que na verdade eu preciso de 120 metros cúbicos para cada animal. Então, disponível de armazenamento para cada animal, né? Por quê? Porque na verdade eu estou entendendo que eu preciso de um tempo para que aquele dejeto seja depurado, para que daí então eu possa fazer uma destinação para ele, normalmente no solo, né, para fazer isso, né? De novo, a gente tem uma relação muito próxima aí com essa parte do saneamento, né, olhando para a piscicultura também. E eu não tinha esse conhecimento dessa necessidade de ter essas lagoas. Muito legal. Muito legal. Essa questão das lagoas, assim, é bem comum, porque hoje é até um passivo nas fazendas, porque assim, não se tem a cultura, essas bacias nas fazendas mais antigas, elas nem existiam, né? Isso é uma coisa mais recente. E do mais recente, os produtores, eles não têm, como é que eu posso dizer, expertise para tratar aquelas bacias. Então, o que acontece? Eles vão só abandonando aquela água ali, né? E às vezes não deixa nem, passa direto. Isso, porque exatamente. Principalmente as pisciculturas de viveiro escavado, as mais antigas, se você olhar, elas estão construídas bem próximo aos cursos d'água. Aos cursos d'água, exatamente. Tá ali na APP também, tá usando inclusive a APP. Exatamente. Da propriedade. Então, assim,
são passivos que aí você precisa, agora você precisa instalar uma bacia de decantação, mas não tem espaço para pôr. E aí? Exatamente. E aí Então, acontece da mesma forma que acontece nas lagoas, né, anaeróbias. O processo ele continua ali, né, as bactérias atuando ali, promovendo o tratamento daquela água, aquele sedimento, não só do próprio sedimento da bacia, mas o que vem também dos viveiros, né, que tem esse arrasto desses sólidos aí, e aí é aquela geração de lodo no fundo da bacia, em que a bacia perde área, perde tempo de detenção hidráulica e acaba que chega no problema da qualidade. Uma bacia que tinha 2 metros de profundidade, agora tem 50 centímetros de lâmina d'água, né? Então, assim, é bem comum isso. A gente tem desenvolvido, a Berg Group Ambiental tem alguns protocolos, né, que a gente trabalha para tratar esse tipo de bacia, né? Não é um protocolo básico da piscicultura, já entra a gente entra com caixa de aumento, porque é um negócio mais intenso, robusto, porque realmente são cargas que chegam próximo das cargas. Quando eu falo de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, as cargas das bacias chegam próximas das cargas das ETEs. Eu já peguei bacia de tratamento com DBO de 700, de 800, que para efluente doméstico já é uma DBO alta, né? Então, é bem complexo aí esse... E olhando para essa questão dos probióticos, dos produtos na linha, né, do que a BR Group trabalha, enfim, como que você enxerga que eu posso ter um impacto positivo na utilização desses produtos, seja, de novo, dentro de um tanque de criação, e eu sempre olho o impacto ambiental, não só para o efluente, porque, como você falou, se eu tenho um processo que eu estou dando ração para o peixe, ele não deveria estar recebendo essa ração, né? Eu causei um impacto na minha cadeia que eu não precisava. Eu usei um produto, eu joguei fora uma matéria-prima, então para mim isso também é impacto. Né? Quando eu de fato tenho qualquer tipo de problema em relação àquela produção, para mim é impacto. Né? Da mesma forma como eu estou olhando para um efluente. Como é que você enxerga essas duas questões, né? De um impacto positivo, enfim, dentro do meu sistema de produção e também dentro da minha água de lançamento, do meu efluente? Eu falo que quando eu comecei a me dedicar 100% à consultoria dentro da piscicultura, 99% dos problemas que eu resolvi era problema de água, de qualidade de água. Então eu ando 300 quilômetros, eu ando 500 quilômetros, eu ando 8 horas de viagem dentro do carro para fazer uma análise de água para o produtor. Que eu faço, né, e mostro para ele com um kitzinho de aquário que ele compra na internet, que custa R$50. Então, assim, a gente não controla o que a gente não mede. A gente não consegue controlar. Então, se você não controla o dinheiro que sai do seu bolso, você não sabe. Seu salário nunca vai render. Então, assim, a gente não controla o que a gente não mede. Eu falo que, acho que a Valéria já ouviu falar, eu sou admirada com aqueles produtores que eu chamo que tem um potencial, que eu chamo de Chico Xavier. Eu falo assim, como que tá o oxigênio, a temperatura da sua água? Recebeu uma inspiração do divino. A temperatura, que você compra um termômetro daquele de leite lá na cooperativa, um termômetro de aquário, termômetro de cozinha, você põe lá na água e mede a temperatura. Eu acho que tá boa, eu tava olhando lá, porque assim, eu não faço medida de nada não, eu só olho. Eu falo, gente, eu queria ter essa capacidade de só olhar e falar assim, tá tudo bem, né? Eu falo assim. Então, assim, se você não mede, você não sabe nem qual que é a temperatura também determina se eu jogo ração ou não. O oxigênio determina se eu jogo ração ou não. Eu tenho um amigo, ele tem uma piscicultura lá em Alfenas, ele não mediu o oxigênio, até ele ter 2 eventos de mortalidade de peixe, que morreu todos os peixes dele do tanque-rede, dentro de um reservatório gigante. Você nunca ia imaginar que ia faltar oxigênio. Não ia imaginar que ia faltar. O oxigênio chegou a abaixo de 3 dentro do reservatório, ele jogou a ração, os peixes comeram a ração, não digeriu, morreu todo mundo. Ele perdeu peixe e ração. Hoje ele não joga uma bolinha de ração na água se ele não mediu o oxigênio.
Se der 3, ele não joga a ração. Ele falou, Mara, meu peixe não vai... Aquilo que eu falei, o peixe não vai morrer de fome se você não jogar a ração hoje. Avalie seu parâmetro. O parâmetro de qualidade de água é determinante na sobrevivência do seu peixe e no sucesso do seu negócio. É dinheiro do seu bolso que está saindo, que você espera ganhar lá na frente, que você não vai ganhar. Então, assim, essa relação com a água, de ter uma boa qualidade de água, de cuidar da água, seja ela com produtos... eu sou de uma linha bem voltada para... Eu não gosto muito de produto químico, eu prefiro... Perfeito. Porque o cliente ele já liga e fala assim, qual que é o remédio que eu dou? Qual que é o antibiótico? Qual que é o antibiótico que eu dou? Eu posso jogar terramicina? Mas meu vizinho jogou isso. Vamos ver primeiro o que está acontecendo? Você já vê que a água está desequilibrada. Equilibra a água. A hora que a água equilibrar, que o peixe responder, você avalia se precisa ou não de um tratamento. E se a água desequilibra toda a biologia. Então, assim, tratamentos biológicos são o futuro do negócio. Por quê? Se você desequilibra a biologia, desequilibra a qualidade de água, desequilibra a biologia do próprio peixe, a gente vê aparecimento de parasitas, é o primeiro caminho. Desequilibrou a água, desequilibra a biologia. Então, desequilibra o fitoplâncton ou plâncton. Vai começar a aparecer parasita no seu peixe. Mas nunca teve aqui. Sempre teve. O parasita está lá. Assim como o vírus da gripe está no ambiente. Hoje eu posso sair daqui gripada, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Pode acontecer, né? Então, assim, as coisas estão lá. A vida está lá. Ninguém é estéril. Ninguém vive num ambiente estéril. Eu não sei quem realmente precisa. Mas aí, se tem um desequilíbrio, normalmente esse desequilíbrio é da água, por vários motivos. Pode ser motivos ambientais, da época do ano. Essa semana foi uma loucura, né? Tava um calor, depois 2 dias de frio, um vento, e agora já tá esquentando de novo. Então, não tem sistema imunológico que resista. Que resiste. E na água é a mesma coisa. Então, pode saber, se o peixe começou a dar sinais de comportamento diferente, aconteceu alguma coisa alguns dias antes. As modificações do ambiente, elas acontecem. Vai ter épocas de sol mais quente, mais chuva, vai entrar algum resíduo ali de uma lixiviação do solo para dentro da água. Então, assim, controla sua água primeiro, traz um equilíbrio, que também não adianta tratar, jogar um antibiótico, detectou alguma doença específica, vamos tratar com antibiótico, mas trata a água também, vai ajudar muito mais no seu tratamento. Exatamente. Às vezes vai ajudar primeiro do que o antibiótico, vai fazer mais efeito que o próprio antibiótico, vai trazer mais resistência para o peixe, vai melhorar as defesas do peixe, que é principalmente a produção do muco, que é a primeira defesa do peixe, e o peixe não morre de um dia para o outro. Se o peixe morreu, já aconteceu muita coisa antes que você perdeu o time. É igual investigação criminal. O crime é o final da coisa. Eles vão vendo, a gente só descobre o crime, a morte do peixe, quando a gente avalia as coisas para trás. Né? Eu tenho um cliente no Paraná, ele estava vindo certinho, alinhadinho. Aí ele me mandou mensagem, Mara, morreu 3 peixes. Eu falei, o que aconteceu? Ontem, antes de ontem. Falei, você trocou água demais, choveu, fez frio, trocou a ração, alguém entrou aí na piscicultura, porque às vezes alguém abre uma torneira que não era para abrir, ou fecha, abre a saída do tanque muito, e aí faz uma troca muito brusca de água. Ele falou assim, eu troquei a ração. Eu falei, então é isso. Seu peixe não gostou da ração, seu peixe engoliu a ração, não gostou, cuspiu e aumentou amônia e nitrito de novo. Então sempre acontece alguma coisinha antes. Eu já antes. tive um cliente que ele me ligou desesperado, o tanque dele era um tanque de, acho que era uns 80 metros cúbicos, e tinha uma camada de espuma marrom gigante cobrindo todo o tanque e o peixe morrendo. Aí ele me ligou, ele fez, Valéria, teu produto resolve isso aqui? Eu não sei, vamos ver. O que aconteceu? Vamos fazer a mesma investigação, né? Você trocou a ração? Ele, troquei. Vamos ver
teor de gordura. Quando a gente foi olhar, era uma ração que tinha muito mais gordura do que ele Sim. estava acostumado. Sim. E aí, a proliferou filamentosa no Sim. sistema. A bactéria filamentosa, ela tem uma tendência de sistemas aerados, ela produzir aquela espuma marronzada. E era exatamente aquela espuma marrom, né? A gente controlou com o uso do produto, mas foi... É como você diz, não é de uma hora para outra, não fiz nada. Quando você vai pegar, sempre tem alguma coisinha ali que mudou no que é o comum, né? No caso desse meu cliente, ele tinha trocado a ração, era uma ração de baixa qualidade, tinha um excesso de gordura na formulação, e aí ele... E ele falou pra mim, ele falou assim, eu troquei a ração e realmente eu notei diferença. A hora que eu joguei a ração, ela deu um óleo por cima. Eu falei, então... Nem... Você tá perguntando? Exato. Não é pra puxar a orelha de ninguém, né? É pra realmente falar assim, ó, realmente isso aí foi o que pode ter acontecido. Porque eu falo assim, quando o peixe chega pra mim morto, eu falo assim, ó, não tem como a gente saber do que seu peixe morreu. Mas a gente pode predizer do que ele morreu, não saber exatamente. Né? Se a gente pega a coisa acontecendo, o peixe ali com um comportamento diferente, eu consigo pegar o peixe, ver se tem algum parasita, se tem alguma, né, fazer alguma análise, ver o que tá, às vezes tem alguma coisa na boca, tem alguma coisa na guelra, aí a gente consegue, às vezes, chegar na causa-morte. Mas se ele já tá morto, eu consigo predizer o que pode ter acontecido. Para ele chegar lá. Pelos eventos, né, de como morreu, né, se foi só espécies... Se foi só peixe grande, se foi peixe grande, se foi pequeno. Então, dependendo de como foi o evento de mortalidade, a gente consegue chegar numa predição do que pode ter acontecido. Pode ter sido uma queda brusca de oxigênio que acontece na madrugada. Então, isso a gente consegue fazer uma predição disso. Mas eu recebo muito. A foto do peixe morto, só o peixe, assim, doutor, do que meu peixe morreu? Eu acho isso o máximo. Mais uma... Deixa eu fazer uma consulta, eu tenho minha bolinha de cristal aqui, e vou fazer minha consulta com uma além. característica aí do Chico Xavier. Adivinhado que ele morreu. Conversar com o espírito dele, já que ele tá morto. Deixa eu fazer uma conexão aqui com além para saber o que aconteceu. E dentro dessa, até para acho que a gente caminhar para os finalmente, né? Na linha de o uso de um probiótico e, ao mesmo tempo, essa questão de instrumentação. Né? Tu falou, teve uma queda de oxigênio e tal, né? Como que a gente... isso está crescendo, isso de fato é algo que as pessoas estão entendendo como importante dentro desse processo todo de controle que tu muito bem falou aqui, que às vezes você viaja 800 km para poder fazer uma análise, o cara poderia ter feito lá. Sim. E ele chega lá para dizer uma coisa que é óbvia para ele, né? Isso tá crescendo, tem isso, né, nesse sentido, ao mesmo tempo que a ideia, né, do uso de um probiótico, o uso de um produto biológico para o processo de controle, vamos dizer assim, dessa criação, esse processo produtivo, vamos chamar assim, né, que é a criação de peixe? Não, o produtor ele tá se tornando bem consciente mesmo, sabe? Ele tá entendendo que a produção ela tem que ter uma certa tecnificação. E a tecnologia dentro de uma piscicultura, ela começa com um simples termômetro. A piscicultura não é mais um buraco com água, peixe e ração. Isso não existe. Isso não é profissional. Isso não é uma piscicultura profissional, isso é uma piscicultura fundo de quintal. Então, e hoje o piscicultor ele tá entendendo que ele precisa investir, né, em equipamentos de boa qualidade, trazer uma piscicultura planejada que dê uma produção escalonada para ele sempre ter peixe para vender, sempre ter peixe de qualidade, sempre ter água de qualidade e ele vai precisar monitorar isso. Então, ele está entendendo que o monitoramento é importante. Às vezes ele tem até um monitoramento e ele não sabe. Ele fala assim, doutora, aqui tem um negócio desse aí, igual esse seu. Eu falei, então vamos usar, traz lá, vamos usar, vou te ensinar como é que mexe, vou te ensinar a calibrar, vamos usar. Então, às vezes ele já até comprou, ele nem sabe. Então, assim, eles vão, às vezes, muito no automático, mas eles estão vendo que esse monitoramento é importante, né? E o fato da gente estar sempre trocando, né, conhecimento com eles,
através de vídeos do YouTube que eu faço, através de parcerias, através de comunidades, de grupos de WhatsApp hoje, que tem a nossa participação, somos técnicos com o produtor. Então a gente está sempre dando esses incentivos para que eles se profissionalizem. Inclusive, vou até abrir um parêntese aqui, Marcelo e Gilmara, para falar sobre a comunidade Aqua, né? É um Sim. movimento, né, que o pessoal da Aquabit aí começou, que a gente participa, tanto produtores como fornecedores de insumos, consultores, né? A gente se conheceu na comunidade, né, Gilmara? E assim, é uma ferramenta também que tem levado bastante conhecimento para o produtor, né? Nesse inteirinho de vários profissionais ali juntando os conhecimentos, áreas multidisciplinares, né? Para ser mais uma ferramenta também para o produtor. De troca, né? De troca de conhecimento aí, Sim. né? Nesse sentido que tu falou, Marcelo, aí de trazer a tecnologia para dentro do processo, né? E aí, mais também uma observação relacionada aos produtos biológicos, né? A partir do monitoramento, você consegue determinar doses de produto, qual é o tipo de produto que você vai utilizar, se a dose é na ração, se você está precisando ajustar a qualidade de água, Sim. se você está precisando melhorar o sistema imunológico do animal, né? Então, assim, se você tem que reduzir um pouquinho a dose, se você tem que aumentar, se você tem que aumentar, então assim, se você tem que controlar a sua ração, se o seu peixe tem que comer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, que você está jogando um pouquinho mais de ração. Então, o monitoramento é fundamental para isso. A gente ajusta, né? É igual uma revisão de carro. Você vai revisar seu carro para ele não gastar tanta gasolina, para ele não gastar tanto pneu. E a piscicultura é a mesma coisa. Exatamente. Você monitora para usar o produto correto. Então, o que eu falo para o produtor, até falando dessa questão de produto, que eles compram as coisas sem saber e aí não usam a máxima potencialidade do produto. Exatamente. E aí o produto fica caro, né? Você comprar uma coisa que você não vai usar e aproveitar, passa a ser um custo, né? E elevado, não é simples. Mas ele tem que ser muito bem usado, né? Então eu falo para o produtor, eu não obrigo o produtor a comprar nada, mas eu indico. Isso aqui é uma solução boa para você, para o momento que você tá, mas você tem que seguir o que está sendo pedido. É igual você ir no médico, ele te receitar um remédio, você tomar do seu jeito. Ah, não, ele receita 3 por dia, vou tomar um só para economizar. Ou então já vou tomar uns 10 de uma vez, porque eu já termino o tratamento logo. Não é assim. Então tudo tem que ser... e eles estão mais conscientes com relação a isso, Sim. né? E essa participação e essa proximidade entre empresas, a informação né? Apesar de, sim, às vezes eles ficarem até um pouco perdidos, né, com muita informação, mas eles sabem, eles têm caminhos a quem recorrer. A Valéria, até mim, ou outras pessoas, né, relacionadas dentro da área, que estão dispostas a ajudar. Eventos como esse aqui, né, que são importantíssimos. Você sabe que o ano passado, esse ano, o ano passado já passaram por aqui vários produtores de peixe, Sim. Você sabia? Até me surpreendi, né? Foi a primeira fenação que eu participei no stand da BR Group e diversos produtores. Acho que atendi uns 4 aqui. Legal. Para uma feira de saneamento, eu não esperava ninguém, né? Então, Sim. assim, a gente... Foi bem interessante e é legal saber então, que eles estão ano que vem a gente já pode montar um aquário e deixar aqui que vai bombar o stand da BR. Eu disse ao chefe, vamos transformar a fenação no meio encontro ali do pessoal do Sudeste. Ali, sim, né? sim. Já tem bastante feira nesse sentido específicas para essa atividade, mas aqui a gente também encontrou bastante coisa assim que a gente pode utilizar. E aí vem de encontro a primeira pergunta que o Marcelo me fez. Por que a doutora dos peixes está aqui? Na fenação. Porque as empresas que também trabalham com piscicultura também trabalham com saneamento. Exatamente. Então é um momento de você se conectar com essas empresas, né? Às vezes não é um evento específico, mas as empresas se interrelacionam. E isso, Gilmar, até é um fato interessante que eu observo. A BR Group Ambiental, ela conseguiu esse espaço hoje na aquicultura justamente por causa do know-how que a gente tem no saneamento, né? Sim. A empresa que já tem 16 anos de mercado aí trabalhando com saneamento, trabalhando com DBO de 15 mil, de 20 mil.
a gente chega nos desafios da piscicultura, são desafios que também são grandes, proporcional à atividade, mas que são, em vista do que a gente já trabalhava no saneamento, são cargas, né, mais tranquilas de se trabalhar, e a gente vê essa deficiência realmente nos investimentos de projeto, de processo, né? A primeira vez que eu tive contato com a atividade de aquicultura, no caso foi na carcinicultura, meu primeiro contato, eu enxerguei, eu até brinco, tem uma professora da Universidade Federal do Ceará, Luciana, ela é aluna de pós-doc lá do Instituto, da parte da coordenação de pesca de lá, e eu converso muito com ela, eu digo assim, Luciana, os sistemas, para mim, eu enxergo os sistemas de piscicultura e de carcinicultura como estações de tratamento faltando algumas etapas do processo, mas é tudo ali, né? Por exemplo, o bioflocos. Com bioflocos falta um decantador, falta uma recirculação, pronto, virou um lodo desativado. Virou, sim. Né? Então, assim, o viveiro escavado ali, o fluxo de entrada e saída é uma lagoa de tratamento. Uma lagoa de tratamento. Entendeu? A gente não mede vazão, a gente não controla a relação FM, mas a gente enxerga tudo isso dentro do processo. Exatamente. E estamos falando da mesma coisa, de meio ambiente, né, de cuidado com o meio ambiente, de extrair o melhor daquilo para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência e manter isso para as próximas gerações. Né? E utilizar um recurso que hoje em dia torna-se cada vez mais raro, né? A água a gente tem uma responsabilidade hoje de usar ela com consciência, né? Um recurso que deve ser utilizado com bastante consciência. Não vou gerar polêmica, mas trazer assim o assunto do reuso da água, né? Tá uma discussão aí nesses últimos meses sobre o reuso, sobre como a gente vai transformar efluente em água potável. E, assim, no meu ponto de vista, a gente já faz isso há muito tempo, né? A gente já transformou os efluentes em água potável nessa dinâmica de que você trata, que você lança nos mananciais, a gente capta essa água dos mananciais, isso já acontece aí há alguns bons anos, né? Sim. Então, nada melhor do que melhorar esses processos, se né? você Usando pensar tecnologia. Biologicamente no ciclo da água, ela é uma água de reuso. Exatamente. Ela é uma água de reuso. Ela é chuva, ela é nuvem, ela é chuva, ela é água no solo, ela é água na fruta, nas plantas, e a gente ingere e é um ciclo. Exatamente. E é muito legal essa integração, eu acho. É fantástico o episódio nesse sentido, em que a gente olha que a gente fala muito, e tem uma fala, né, do Instituto Reuso de Água, que água é uma só. E aí quando a gente fala e olha para a piscicultura e entende que é isso aí mesmo, a água é uma só. Eu tenho toda uma preocupação, e como a Valéria falou, eu posso pequenas modificações, ou eu tenho uma estação de tratamento de efluentes faltando algumas etapas. Né? O que eu posso modificar e tornar ela de fato uma estação, e por que não trabalhar nessa ideia do reuso de água, em trabalhar dentro da piscicultura como um processo que tenha isso como norte, efetivamente como uma ação para isso aí. Né? Então, agradeço imensamente aí a participação de vocês. Não tenho dúvida de quem vai estar nos vendo, nos escutando, vai contribuir de alguma forma, seja até para uma mudança de pensamento, seja, poxa, eu nunca tinha me tocado que poderia ser assim também na piscicultura, né? E ao mesmo tempo entender que eu estou falando de saneamento, mas estou falando de piscicultura, e na verdade estou falando da mesma coisa. Sim, né? Estamos falando de água, tudo a gente está falando de algo que realmente eu acho que tem sentido para que as coisas possam continuar acontecendo de uma forma sustentável. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Doutora dos Peixes. Isso. Obrigado, Valéria, por a participação. Obrigado quem está aí nos escutando. Valeu, meninas. Um abraço. Até a próxima.